E aí, galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Esse livro, ele me inspirou muito. Eu tô dando uma olhadinha aqui no lado, porque foi o material que eu preparei. Cada livro que eu faço vídeo, eu preparo todo o material, então eu vou dar uma olhadinha de vez em quando. Esse livro, ele pode ajudar a gente a pensar um pouco mais claramente sobre o que elegemos na nossa vida como importante e sobre o que consideramos insignificante. Ele vai ajudar a gente a identificar quais problemas e batalhas são dignos da nossa preocupação e energia. Então, na nossa vida a gente precisa escolher quais são os nossos objetivos, o que a gente quer alcançar, aquilo que é importante pra gente. E para alcançar esses objetivos, a gente vai precisar passar por alguns problemas, por algumas batalhas. E são esses problemas que esse livro ajuda a gente a selecionar da melhor forma. Porque a gente não pode se importar com tudo, com todos os problemas. Então a gente tem que selecionar os que são mais importantes. A felicidade é resolver problemas, mas aqueles problemas que nos levam a alcançar os nossos objetivos. O Mark diz aqui no livro. E tem um capítulo que ele diz o seguinte, o capítulo chama Nem Tente. Ou seja, ele menciona uma ideia de um filósofo chamado Alan Watts. Esse filósofo criou a ideia da lei do esforço invertido. Ou seja, a lei do esforço invertido é a ideia de que quanto mais nos esforçamos para alcançar ou ter alguma coisa, mais a gente reforça o fato de que não temos aquilo. Então, já percebeu que muitas vezes quando a gente se importa menos com alguma coisa, a gente acaba se saindo melhor? Sabe quando a gente está perseguindo uma ideia, a gente quer muito alguma coisa e faz de tudo para conseguir e nada dá certo, mas de repente quando você relaxa e para de se cobrar tanto e esquece um pouco daquilo, as coisas acabam acontecendo? Então é essa a ideia da lei do esforço invertido. E o Mark também fala nesse livro sobre valores escrotos, né, que ele chama de valores ruins, e os valores bons. Os valores considerados bons, eles são realistas e a gente consegue controlá-los. Já os valores escrotos, eles dependem de outras pessoas e dependem de outras circunstâncias, então eles não são tão controláveis e nem tão realistas. E ele dá aqui alguns exemplos de valores que a gente não deve basear a nossa vida. Prazer, popularidade, sucesso material, estar sempre certo e otimismo implacável. O otimismo implacável é quando a pessoa ela nega os sentimentos ruins. E a gente não pode negar os sentimentos ruins. Tem dias que a gente estará triste ou com raiva ou ansioso. E esse otimismo implacável de negar o sentimento ruim e parecer que está sempre bem ou querer estar sempre bem, acaba atrapalhando muito a vida. E exemplos de bons valores que o Mark cita são honestidade, autoaprimoramento, humildade, autodefesa de si e de outras pessoas, altruísmo, criatividade. Esses valores eles não dependem de outras pessoas. A honestidade, por exemplo, é um valor que está totalmente sob o nosso controle. E quando a gente consegue eleger valores íntegros para a nossa vida, como a honestidade, altruísmo, criatividade, outros valores, eles vêm como consequência. Então, quando a gente... O importante é ter bons valores e bons parâmetros. E, por consequência, o prazer e o sucesso virão naturalmente. Então, as outras coisas, elas vêm também. O prazer, o sucesso, a popularidade, eles vêm como consequência. Mas o Mark diz que considerá-los como um parâmetro de vida não seria legal. E ele menciona também no livro uma parte que diz assim, o princípio do faça alguma coisa. Ou seja, muitas vezes a gente só consegue terminar determinadas tarefas, como por exemplo um trabalho da faculdade,
Aquelas tarefas que exigem mais determinação, mais atenção, que são mais chatinhas, muitas vezes a gente só faz as coisas quando se sente motivado, quando sente energia para aquilo. Hoje eu tô com pique para fazer tal coisa, eu vou fazer. Mas aí, quando a energia diminui, aí a gente não tem mais vontade de fazer as tarefas. Então, a maioria das pessoas leva as coisas da seguinte forma: inspiração, né, que é aquela energia que a gente sente, motivação, e por fim, a ação. Mas o Mark, ele diz o seguinte: o princípio do faça alguma coisa, ele ensina que quando a gente começa a executar uma tarefa, um projeto, mesmo que sem energia, sem vontade, a vontade aparece. Isso é cientificamente comprovado. Quando você começa a executar as tarefas, vem a energia, vem a motivação e isso se torna um ciclo. Ou seja, com base nessa ideia, podemos remodelar nossa concepção da seguinte maneira: a ação, independente de estar com energia ou não, aí a inspiração vem e a motivação. E isso ajuda muito. Quando eu era criança, por exemplo, eu estudava de tarde, né? Eu estava lá, acho que no 2º grau do ensino fundamental, por aí, no 3º. E como eu estudava à tarde, quando eu tinha lição para fazer de matemática, eu sempre fui péssima com cálculos, a minha mãe me acordava de manhã para eu fazer a lição de manhã, para dar tempo de terminar, e depois à tarde eu ir para a escola, né? E quando ela me acordava, eu estava assim com sono, eu não queria fazer, eu estava sem vontade. Mas quando eu começava a fazer a lição, eu acabava gostando de fazer. Eu conseguia terminar e acabava ficando até prazeroso. Ou seja, tem tudo a ver com essa ideia do princípio do faça alguma coisa. Mesmo que você esteja sem vontade, comece. Se você quer fazer um projeto, se você tem uma ideia e não sabe por onde começar, comece do começo, faça alguma coisa. Essa é a ideia. E ele também tem uma passagem no livro muito interessante que diz assim: e aí você morre, o nome do capítulo. O Mark Manson, ele perdeu um amigo, né, num acidente que aconteceu, e com essa perda ele extraiu várias ideias, né, da morte desse amigo, e ele diz que, por incrível que pareça, quando houve a morte de uma pessoa querida, foi aí que ele começou a viver. Então ele deixa, assim, diz algumas ideias sobre a morte, que a morte nada mais ela é incontrolável, né? Não está sob o nosso controle, há algo maior que nós. Então, qual será o nosso legado quando nós partirmos? Né? O que a gente vai deixar de marca para o mundo? É isso que é importante refletir sobre a morte. Né? O único jeito de se sentir confortável com ela é tendo em mente que ela é iminente para todos os seres, escolhendo valores que beneficiam não só a gente como outras pessoas, e valorizando aqueles que amamos. Né? Então essas são algumas ideias aqui que tem nesse livro, né? Entre outras também que tem, ele tem vários outros capítulos de ideias muito interessantes, né? Indico muito esse livro. Peço por gentileza para você curtir o vídeo, deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Novos vídeos virão. Obrigada por me ouvir, estou aberta aí para sugestões de melhoria. O canal, eu comecei a movimentar meu canal agora, né, esse canal no YouTube. Tenho pouca experiência ainda, mas estou aberta aí a sugestões, virão novos vídeos. Tá? Curta, deixa o seu like, compartilhe. Obrigada por me ouvir. Até mais!